certo? E aí vocês têm essas questões. Deixa eu colocar aqui. Vocês têm essas questões, pessoal, lá no AVA, né? Vocês viram que o meu AVA tá redondinho, né? Estou bem organizada, assim. Então, cada dia vocês têm a aula de vocês, lá alguns têm materiais, outros não têm, alguns têm questões, outros não têm. E cada dia também, cada um lá, você tem um link, né, com a aula, portanto, que a gente está fazendo. Então, aqui eu tenho uma questão, e a partir daí eu queria que vocês dessem uma olhada. Se alguém responder, se alguém já souber a resposta, não dê o spoiler, não fale ainda, porque o objetivo é acabar com a graça, certo? Então, eu quero que vocês deem uma olhada. O que vocês acham que, né? Qual que seria, portanto, é a resposta dentre as opções, e aí a gente vai comentar, tendo por base isso. Vou dar uns minutinhos a vocês para que vocês leiam. Se alguém quiser abrir, tá lá no AVA, no dia de hoje, dia 27 de abril, tá lá esse material. Fizeram? Só um, certo, pessoal? Não são todas, se alguém está fazendo as outras aí. É só a questão 1. Alguém quer arriscar a resposta? Ah. Professora? Oi? Oi, Tem Anderson. alguma perspectiva por parte da IMED aí de retorno? Ah, que bom que tu perguntou. Eu ia falar isso, a gente acabou desviando. Então, só um pequeno parênteses antes da matéria. A gente teve a reunião na sexta-feira, pessoal, e a princípio não, as aulas vão continuar online. Se esse decreto, porque o que aconteceu, né? Tem um decreto que é até o dia 30. E aí tem um decreto do MEC também, mas tem uma ideia de que nessa história toda de conflito de competência se está seguindo os decretos estaduais. Digamos que ele vai prorrogar, né? Não vai voltar às aulas semana que vem.
Agora, digamos que ele, de repente, né, vai até 15 de maio, alguma coisa assim, nesse sentido. Hoje saiu de novo um novo adiamento da prova da OAB. A prova da OAB ia ser em abril, né, isso é a segunda fase, ia ser 7 de abril, eles postergaram para 31 de maio, e agora postergaram na última sexta-feira, dizendo que não, né, não se sabia a data, e hoje tem uma data provável em junho, 27 e 28 de junho, mas que também não se sabe e se acha pouco provável. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma ideia do semestre realmente online. E aí, digamos que ainda que volte, né? Digamos que aí a nossa coordenadora falou que teve uma reunião, né, com o diretor, o Mark, ali também com o Passo Fundo. Digamos que ainda que volte daqui a pouco, não é? Quem vai voltar são os cursos que precisam de aulas presenciais. Então, que cursos que são esses? A odonto, pessoal. Odonto, eles têm que ter aula presencial, né? Que mais que tem que ter aula presencial? Algumas cadeiras da engenharia, arquitetura, não é? Que tem aquelas mesas específicas lá que eles têm que trabalhar. Mas o direito não tem que ter aula, não tem uma necessidade específica prática de aula presencial. Os que nós temos de prática, tá o Marcel, né, que faz prática comigo, Douglas também, a gente conseguiu dar um jeito, né, porque todo mundo, tá, todos os alunos dos estágios, que seriam os de prática, já ninguém fazia na IMED mesmo, né, os estágios de prática, eles estavam sendo feitos fora, então aí estão em home office, ou como o Douglas, né, que continua trabalhando normalmente, então não faz diferença. Então a ideia, sim, Anderson e os colegas, né? Ainda que volte, vai ser totalmente diferente a volta. Então, vai ser com as pessoas, as turmas que realmente precisam de aulas presenciais e numa divisão de 50% de capacidade, enfim, é um plano que eles estão fazendo. Mas o que nos foi informado é que o direito aí seria o último a voltar. Sim. O Não, mas último nós a não voltar para temos. essa possibilidade. Oi, Anderson. Não, porque para nós não tem prejuízo ter aula aqui pelo computador. Então, eu acho que até é o melhor e mais garantido é que fosse até o final do semestre, na minha opinião. Eu acho que vai ser também, né? Mas acho, assim, né? Que se nos mandarem retornar, a gente retorna. Mas a verdade é que, eu confesso, eu sei que faz muita falta, porque a faculdade, ela não é só o conteúdo, né? O conteúdo aqui é muito mais do que isso. O próprio corredor ali da faculdade já é alguma coisa que, de uma certa forma, nos dá conhecimento para estar numa faculdade, uma instituição de ensino. Mas, assim, eu confesso que eu estou gostando muito de dar essas aulas, porque eu consigo dar as aulas, pessoal, não é? A minha primeira colocação, quando eu comecei a dar ali, né, quando isso começou, assim, como é que eu vou explicar sucessões, não é? Porque tem que ter os esquemas. Mas eu tenho um quadro que eu consigo, nas próximas aulas após a prova, a gente vai começar a fazer aquelas divisões, não é? Com relação a fulano casado com ciclano, morreu, que é toda aquela ordem que é a parte mais difícil. E eu me preocupei, como que eu vou conseguir dar isso para vocês, né? E dá, porque eu consigo mostrar aqui, eu consigo, né? Eu achei que se fosse só eu falando, pessoal, aí ia ser complicado. Mas eu tenho várias ferramentas, tem os slides, tem ali, eu pego a lei, tudo que tá ali. A gente tem um vídeo, né, com as legendas meio ruins ali. A gente comentou. Então, com relação a isso, a gente meio que viu na aula passada. Então, não é o ideal, mas assim, eu digo a vocês que o meu conteúdo, ele não fica prejudicado. O conteúdo em si não ficou prejudicado. A gente conseguiu ver bem direitinho que a gente tem que ver, assim, né? De novo, né? Não é a mesma coisa, mas eu acho que é bem interessante. E vendo pelo lado bom, né, Anderson? Não sei se vocês têm, eu vejo o lado bom de novo, que a gente já falou de deslocamento, de trânsito, né? De tantas coisas aí que às vezes tu fica e não são tão produtivos aqui. A gente fica numas 2 horas produtivas, né? Eu consigo ver ali até mais do que eu normalmente viria numa aula, né, que fosse Mas, presencial. professora, eu Oi, faço Marcelo. as minhas palavras as mesmas da Denise. A instituição, para mim, é o dia a dia com os colegas. O conteúdo, a gente pode ir com a internet atrás de qualquer coisa. Agora, a interatividade entre os colegas e até mesmo o conhecimento na hora ali com o professor tem o seu diferencial. Em casa, tá bom? Tá bom. Mas, olha, eu sinto da mesma forma como a Denise, que é minha colega e irmã,
porque faz no dia, mês e ano do mesmo dia do meu aniversário, então é praticamente minha irmã, comungo com ela com relação a isso. A interatividade entre os colegas, a brincadeira de Não, sem corredor, dúvida. tudo. Não, sem dúvida, a Betânia nos coleguinhas. Sem dúvida, é que eu acabei de falar, a faculdade não é só conteúdo, né? Mas dentro das possibilidades, eu acho que foi bem produtivo. Eu fiquei muito angustiada, pessoal, de como que ia ser esse Zoom, como que iam ser as aulas, como que iam ser, porque ainda que seja muito outra coisa, eu preciso dar uma matéria para vocês, não é? E isso eu estou conseguindo. Então, esse lado, ao menos essa angústia diminuiu, né? Então, mas sem dúvida, não é a mesma coisa, né? Mas nada está sendo a mesma coisa, né? Ali, eu estive quem falou com relação ao MEC. Sim, pelo MEC, pessoal. O MEC está seguindo, né? Que vocês sabem que é o ministro da Educação, sem falar em política, que vocês sabem que as coisas ficam bem complicadas, mas ele também não defende o isolamento, né? O Van Traub, ele também fala que não defende o isolamento, que etc., que está errado, né? Nesse mesmo discurso do presidente, ele tem essa mesma ideia. Então, por ele, acho que nem teria parado, né? Então, com relação a isso. Mas quem decide realmente ali né, os estados, né? Enfim. É que as coisas vão mudar, pessoal. Imagine vocês assim, né? Com uma turma, a turma de vocês é pequena, mas tem turmas, eu tenho turmas de 40 alunos, né? 42, 43 alunos, realmente. É bastante gente, então vai ter que ser repensado um pouco como que isso aí, na verdade, ficaria. O que o Anderson tá falando? O Anderson tá fazendo bullying na Bruna, é isso? Bullying online? Mas então é isso, pessoal. Eu acho que a gente vai continuar. Eu me lembro que na nossa última aula a gente pensou assim, de repente vai ser presencial, né? Mas pela última reunião que nós tivemos, o direito vão voltar, digamos que outras matérias vão voltar, etc. Mas a nossa coordenadora falou que o último curso seria a voltar, seria, portanto, o direito neste momento, né? Até que as coisas daqui a pouco voltem. Uma boa notícia, pessoal, que eu li ontem, ou hoje de manhã, enfim, lá em qual é o lugar onde começou lá a pandemia, o Wuhan? Como é que é o nome? Onde começou na China. Fugiu na Kombi 2. Onde começou lá o Wuhan? É esse aí mesmo que a senhora está falando. Pois é, mas é um palavreado melhor, né, Anderson? Não é essa a pronúncia. E não tem mais nenhuma pessoa internada em hospital por Covid-19 na província de Wuhan, assim, né? Não tem. Então, né, eu acho que isso é uma ótima notícia para que a gente possa pensar que isso vai passar, né? Não sei se vai embora ou não o vírus, porque lá eles fizeram realmente um lockdown, né? Mas a verdade é que para não ter nenhuma pessoa internada, nenhuma pessoa no hospital por Covid-19, isso, eles estavam em janeiro, com tudo isso, né? Estamos em abril ainda e já terminou, parece que meio por lá. Então, são notícias que, né, a gente tem que pensar do lado positivo, que isso vai embora. Se vai conviver com isso ou não, sei lá, se acha uma vacina, mas né, não serão momentos tão intensos quanto os nossos que a gente está vivendo aí. Acho que é isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos, né, por enquanto, no nosso online, pessoal. Tá. E aí, por que vocês chegaram na resposta A? Vamos participar aí, me ajudem a responder. Tá. Ah, tá certa, pessoal. É o Pacto Corvina, né? Proibido. Exatamente. Isso aí, Anderson. Eu vou escrever aqui, ó, pessoal, no slide, certo? Que é essa palavra, essa expressão, né? A vedação do pacto, ou pacta, tanto faz, corvina, né? Que são dos corvinhos ali em volta da pessoa. Nós temos o 426, como pedem, isso aqui é uma questão de OAB que está aqui para vocês. Questões em geral com 4 assertivas são questões de OAB, né? Porque a OAB tem 4 assertivas. Então, eu não tenho que saber aqui, vejam só, quando né, eu dou essa pergunta, o pessoal, mas como é que é essa divisão, se tem um testamento, há uma sessão, né? Porque a pessoa desavisada, pessoal, que não sabe o 426, ela vai começar a fazer os cálculos ali, né? Os 2 filhos, não sei o que lá, cedeu para o Francisco, tem 1 milhão,
tem a outra parte, não sei o que lá, os 3 milhões, então sobrou 2, não é? Então vai 1 milhão para cada filho, sei lá para quem que vai, Mari e Roberta. Pois não tem cálculo nenhum nesse momento com relação à cessão, porque esta cessão que foi realizada, pessoal, que nós também já vimos a possibilidade da cessão, né, de herança, de cedê-la ou não, isso não existe que tu possa contratar, que tu possa ceder alguma coisa enquanto a pessoa estiver viva. Então, porque vejam só, esta pessoa, pessoal, que no caso é o... Quem que é a pessoa que morreu ali? O Paulo, né? Então, esta pessoa que, portanto, é o Paulo, ele pode, até o momento de sua morte, ele pode, no caso, gastar tudo. Né? Eu vou torrar tudo, diz ele. Não há nenhum tipo de obrigação da pessoa em ter que resguardar alguma coisa, tendo em vista que ela tem herdeiro. Sabiam disso? Deixa eu ver, vocês sabiam disso? A pessoa não precisa, a pessoa pode ser rica, pessoal. A pessoa pode ser cheia da grana, certo? E esta pessoa, ela não precisa resguardar o dinheiro dela para deixar para eventuais herdeiros, para os seus filhos, netos, o que for. Se o dinheiro é dela, ela pode gastar tudo. Não há direito, vejam só, adquirido com relação à herança de alguém, né? Enquanto muito uma expectativa de direito, mas direito adquirido não se tem. Há, pequena ressalva, restrições com relação à doação de ascendente para descendente, é o 544, de venda de ascendente para descendente, é o 496. Mas assim, de novo, Paulo ali, que é a pessoa, né, que é ele, que não é tu, Paulo, né, da nossa aula, Paulo do slide ali. Se ele quiser gastar tudo, torrar tudo à vontade. Não há obrigação de deixar nada para ninguém. Certo? E esse é um artigo, repito, que eu já falei naquela outra aula nossa, acho que até foi uma aula presencial que a gente tratou sobre isso, que esse 426 ele nem sempre é lembrado aqui na parte de sucessões, porque é matéria de contratos. Né? Lá em contratos que nós temos a parte que fala da vedação, da proibição, né, da herança de pessoa viva. Tudo bem? Eu me lembrei uma outra coisa da prova, entre um slide e outro, pessoal. Vocês já fizeram alguma prova? Ou não, algum de vocês? Já fez, Douglas? Tá. Eu já fiz também. Já? Tá. Para alguns pode ser que fique vedado pop-up ali. Se ficou para vocês, tem que... Sabe quando vocês clicam no negócio, vai surgir a prova, acho que é isso, eu não sei, porque para mim não é a mesma coisa que para vocês. E disseram para avisar que você tem que desabilitar o pop-up. Né? Aquele negocinho que fica lá em cima, a gente tem que fechar e tentar abrir de novo. E também, se for para frente de uma questão, não pode ir para trás. Sabem disso também? Sabe, Betânia? Sim, 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 é bem assim então, mesmo. Se for para Tem que frente, eu não posso responder isso. Depois que pulou a questão, não vai para frente, não volta. Não tem como corrigir. Mas não, exatamente. eu acho que não é desabilitar, eu acho que tem que deixar habilitado o pop-up. Até para poder... Na verdade, é não deixar habilitada a proibição. Né? Eu não sei onde fazer isso, mas eu vou dizer para vocês assim, se eu clico numa coisa e vem o pop-up e fala que está bloqueado, aparece da direita do meu computador, fala pop-up bloqueado. Aí tu habilitar, não é? Aí a palavra certa anda, habilitar, e aí então tu tem que clicar de novo. Mas ali tentativa, pessoal, são 5 questões para umas 4 horas ali, então não vai ter problema, uma hora abre. Só cuidem, não é? Porque pode ser isso aí, se não abrir. Tá, mais uma questão. Ó, agora eu vou dar uns minutinhos a vocês. Também é uma questão de OAB, pessoal, certo? Mais uma questão de OAB. Tentem fazer isso aí.
Professora, Oi. posso fazer uma pergunta enquanto Claro, os por colegas favor. falam Uhum. sobre inventário? Hoje me fizeram uma pergunta, que quando trabalho em escritório de advocacia, mesmo que não seja minha área, direito de família, as pessoas acabam perguntando. Ele me perguntou se, no caso, o pai dele faleceu e ele e os irmãos deles não têm interesse na herança que querem deixar para a mãe. E aí ele perguntou se ele poderia, o que seria melhor ele fazer. Aí eu até fiquei meio que na dúvida, porque se eles podem fazerem, ir lá no tabelionato fazer aquele documento renunciando a parte deles, ou se melhor seria, porque aí é um gasto a mais, ou melhor seria, porque igual vai ter que abrir o processo de inventário, né? Então, abriria o processo de inventário, e aí dentro do processo de inventário eles se manifestariam, dizendo que renunciavam aos valores. Douglas, depende. Se não tiver menores herdeiros, se eles são todos maiores, não tem que abrir um inventário judicial. Pode fazer um inventário extrajudicial. E aí é só no tabelionato. Tem que ter advogado, né? E aí tu pode fazer essa renúncia, não tem. E aí, se eles forem todos maiores e capazes, faz só perante tabelionato. Daí faz tudo já direto lá, né? Isso, porque há a possibilidade do inventário extrajudicial. Mas a necessidade que você tenha, não é? A requisito é que sejam todos maiores e capazes, e claro, não haja litígio. Aí, como consequência, não tem problema. É que eu vi, esse extrajudicial às vezes acaba sendo mais caro para as partes, né? Porque, no caso, a justiça tem a JG. E no extrajudicial tem que pagar um monte de taxa ali pro tabelião, né? Depende, tu também, eles também têm algumas circunstâncias que há flexibilização com a AJG, tu pode dar uma perguntada lá. A melhor Uhum. forma, Douglas, assim, quando tem coisas que envolvem cartório, registro, tu liga para lá ou pede para eles, né, de repente ligar, ou então tu e ligar e verificar então com eles como que tu pode fazer. Porque da minha experiência prática, assim, hoje mesmo eu recebi um e-mail, estão funcionando os tabelionatos aí, um regime interno, também com horários reduzidos, mas estão funcionando. Hoje eu recebi um e-mail de um que eu queria fazer uma coisa, um tabelionato falava que não dava, e o outro me mandou só a guia ali, que não tem problema, porque dá para fazer, que eu quero fazer, uma cliente minha, é uma doação de ascendente a descendente, etc., um outro herdeiro, enfim, mas não tem problema. Um tabelionato queria que o outro expresse o consentimento do irmão e não precisa. A lei não precisa, a lei não fala que não é necessário. E o tabelionato que eu fiz, que a gente está fazendo, não precisa estar seguindo a lei. Então, tu tem meio os próprios regramentos, assim, com relação a cada um. Dá uma ligada, fala, olha, essa pessoa assim, assado, não tem condições, vocês fazem também, como é que pode ser? Então, tu tem, sim, algumas ideias de gratuidade também, tabelionato. Eu me lembro que a senhora, ele também me questionou Não é muito fomentado isso, né, para não... Ele também me questionou quanto aos impostos. Tem um imposto ali de causas mortes, né? Mas eu me lembro que a senhora nos mostrou uma jurisprudência, mas eu não me lembro o que ficou. Mas a pessoa que renuncia não paga o imposto, né? Mas a pessoa que recebe, ela que tem que pagar? Na verdade, diz a doutrina, certo? Em termos de prática, tu pode ter outras circunstâncias. A doutrina há dois tipos, já uma revisão, ó. Há dois tipos de renúncia. Renúncia abdicativa e a translativa. Na abdicativa, tu só fala, não quero, certo? E a outra é a renúncia translativa, translativa que tu fala, eu não quero para mim, que seria o teu caso, mas eu quero que passe para minha mãe. Não é? Então, o que algumas doutrinas te falam é que não é uma renúncia, é uma aceitação e depois uma transmissão. Aí teria que pagar 2 impostos aí, ao menos em termos de... Não me lembro se eu já fiz isso, mas os da translativa são super comuns. Então, a doutrina te fala que tu, na verdade, renunciou, tu falou que tu aceitou e aí depois tu doou. Então, tu teria que translativa aqui, tu verificar aceita e junto doa. ao tabelionato, explicar a situação e qual que seria o melhor. Eles fazem consultas, te enviam por e-mail, né? Porque eles ganham em cima disso. Acho que até que se entende que tu não tem como passar alguma coisa para alguém que não seja teu, né? Por isso que Isso aí, Anderson. Então, por isso o nome renúncia, né? Para alguns estaria errado.
algumas doutrinas, renúncia translativa, na verdade, não seria uma renúncia. Seria uma aceitação, e aí tu vai e faz uma doação. Tá, mas e se a pessoa renuncia, essa outra abdicativa, no caso, não vai ficar aquela porcentagem ali, alguém vai ficar responsável por essa porcentagem, não? Na abdicativa? Sim, na Isso. abdicativa aí vai para os herdeiros. Digamos que tem 3 irmãos, não é? E aí, digamos que um deles renuncia, esse percentual dele vai para os outros irmãos. Mas Uma então seria ideia mais genérica, fácil a os gente não viu três, essa divisão ainda. seria mais fácil os três abdicar, porque aí automaticamente vai para mãe, e aí não teria que pagar o Sim, imposto. sim, se os 3 abdicarem, vai para a mãe, tá certo? E aí não teria Devolve, que como pagar o se imposto. fala. Pode ser. Uma Ó, possibilidade. uma saída. Como diz Nada o como pessoal do burlar o interior, imposto, né? mas como diz o pessoal do interior, acho brabo o cavalo da cria. Não dá para tentar, né? Essas coisas são caras. Hoje é uma doação, que eu tenho uma doação que eu tô fazendo, né? Eu falei para vocês. A parte que ela quer doar tá avaliada em 150 mil. E só de imposto eu recebi a guia, meio que nem abri ali, dá quase 6 mil a guia, né? Para essa doação, né? Então, só do imposto. Aliás, nem sei se é imposto, não vi. Eu sei que alguma coisa ali que eu abri a guia, eu não sei do que é, nem sei se é do imposto isso aí. Mas é quase 6 mil. Então, são coisas super caras, né? Mas o que eu te recomendo, mais uma vez, Douglas, tem essa solução que dá para fazer extrajudicial, que é mais rápido, certo? E que verifica com relação aos custos, né? Que eles te falam isso aí. E aí tu vai tomar dos vários caminhos que tu tem, tu escolhe aí o que tu acha que é o melhor. Mas da minha experiência, assim, não importa o que tu tem em prática, e os teus manuais, quando tu vai lidar com cartório, registro de imóveis, registro civil, fale com eles diretamente. Tu pode fazer tudo redondinho ali, vai chegar lá e não ser a maneira, porque não é que eles estejam fazendo de forma ilegal, é que eles têm os seus jeitos, né? Aqui nesse tabelionato nós fazemos assim, aqui precisa assinatura assim, aqui assado. A melhor forma é entrar em contato com eles. Certo? Certo, entendi. Obrigado, professor. Nada, imagina. E aí, pessoal, alguém quer arriscar na 2? A, B, C ou D? Questão de OAB. Deixa eu abrir o chat. Douglas, A ou C? Não B? Tá com 3, Douglas. A ou C e B, aí não tá, né? O Paulo acho que é A, Bruno acho que é A. É que tem dois Fernando, acho Douglas. que é. F. Pois é, tem que, né? Vamos resumir Tem dois aqui. Douglas. Eu Tem fiquei 2 na. Douglas. Foi o outro Douglas. Verdade. Sim, óbvio. É que aqui eu só tô vendo um, né? A minha é a B, Eu professor. tô bem no quadradinho aqui, pessoal. Douglas. Tá, olha aí só. Vamos dar uma olhada aqui. Antônio quer lavrar, fazer, realizar, escrever um testamento, deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade de animais abandonados. Dá, pessoal? Olha só, deixa eu mostrar a vocês aqui a nossa lei. Vamos pegar a nossa lei. A gente já continua, já faz uma revisão, né? Olhando, portanto, a nossa lei. Pessoal, eu ia perguntar, cadê a outra Betânia? Alguém sabe da outra Betânia? Eu falei com ela hoje. Ela tá assistindo, eu acho que de manhã, tá assistindo as aulas gravadas. Tá, mas ela continua com a gente, sim, Betânia. tá. Continua sim, ela tá acho, com problema de internet, parece que só tá com internet no celular, alguma coisa tá com dificuldade na entendi. internet. Não, ela tá assistindo num horário alternativo, mas ela tá acompanhando, sim. Tá ótimo, que ela é super interessada, eu não vi ela nas outras. Sim, não, ela tá assistindo, sim, que eu troquei até uma ideia com ela hoje sobre essa matéria, ela tá assistindo, sim, beleza. tá acompanhando. Então é importante acompanhar. Uhum. Então, olhem só, aqui nós temos, estão vendo, né, a nossa legislação. Então, aqui, pessoal, já fazendo, então, uma revisão, né? Aberta a sucessão, né? A herança transmite-se aos herdeiros, desde logo, né? Sejam eles legítimos. O que significa herdeiros legítimos? Porque eles vêm da lei, certo?
E testamentários são os que vêm, obviamente, de um testamento, né? E aí, como é que esse primeiro artigo da parte aqui de sucessões deve ser super importante, né, pessoal? Porque é o primeiro artigo. Deixa eu lembrar vocês como é que se chama em francês, vocês sabem, lindo francês, não é? Quem que arrisca um francês aí, pessoal? O Paulo sabe falar bem isso aí. Vai aí, Paulo. Conta essas nossas intimidades, Anderson. Vou ficar com vergonha. Saizine. Saizine, droit de Saizine. Gênero. Droit de Saizine. Então, francês é lindo, né? Acho muito bonito. Então, eu estudo francês faz um tempão, cada vez eu sei menos, mas eu acho muito bonito. Então, aqui é o droit de Saizine, né? Que é o direito de Saizine, enfim, de sangue. E nós já falamos tantas e tantas vezes com relação a isso, que no direito civil brasileiro não existe bem sem dono. Então, se por acaso nós temos uma circunstância na qual o dono, no caso, né, quem morreu, o de cujos, ele faleceu, esses bens vão se passar automaticamente para os seus herdeiros, sejam eles legítimos, que decorrem da lei, ou testamentários, que decorrem de testamento. Falando em testamento, pessoal, né, nós tivemos um avanço super grande agora nessas últimas semanas, né, dá para imaginar, com relação a pessoas pedindo que fossem feitos seus testamentos. Vocês ouviram falar disso aí? Né, por razões óbvias aí do que é destinar, etc. E essa pergunta aí, ela tem a ver com isso. A pergunta, ela nos dá uma enrolada, instituição de caridade, etc. Mas o que essa pergunta está nos questionando é com relação ao que é, ou melhor, para quem que vai a tua parte disponível. Né? Então, eu tenho 50% que é disponível e os outros 50% que é chamada de, vocês lembram? Legítima. Legítima, isso aí. Então, a legítima é sagrada, né? É sagrada. Agora, disponível, né? Olha o nome português, eu posso eu posso testar, né? Para qualquer pessoa sem problema algum. Tá, muito bem. Daqui a pouquinho vem a resposta nossa aqui. Então, no lugar do último domicílio, né? Nós já falamos sobre isso, né? 2 tipos de sucessão, legítima ou testamentária, que é a disposição de última vontade. Também falamos com relação a isso aqui, não é? Qual que vai ser a lei? Qual que vai ser a lei que vai vigorar, no caso, que vai, portanto, tratar sobre o assunto, não é? De sucessões. É a lei que estiver em vigor quando a pessoa morreu. Não é? A lei vigente é o tempo da abertura daquela, que é exatamente o tempo da abertura da sucessão, é quando que a pessoa morreu. E aqui, pessoal, olhem só. Nós temos, não é? Tá, aqui a gente já comentou, né? Mais ou menos a mesma coisa. E aqui também é a nossa resposta, não tá? Ou o contrário da resposta. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, ou seja, é a parte disponível, porque a outra metade é dos herdeiros que são herdeiros necessários. E aí que tá a pegadinha, acho que é 1845, olha, deixa eu me lembrar aqui. Olhem só, pessoal, quem que são os necessários? Estão vendo, né? Descendentes, ascendentes, cônjuge e ou companheiro, né? Companheiro também entra para esse rol aqui. Então, o que nós tínhamos, voltando para nossa questão, então? Cadê ela? Olhem só. O que nós temos nesse caso, pessoal? Alguém quer ler o enunciado? A Mona Lisa não está por aí? Quem lê para nós o enunciado? Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é o seu irmão João, com quem almoça todos os domingos. Antônio não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de Antônio, assinale a alternativa correta. E aí, o que vocês acham da... Antônio pode deixar toda a herança para uma instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é herdeiro necessário. Certo ou errado? Certo? Tá certo? Isso aí, Anderson, tá certo? Concordam, pessoal?
Certo, Edson? Acho que também, a Bruna também. Então, Sim, olha porque só. o irmão tá na Sim, colateral. Não, concordo. como é que se diz? Tá no Colesterol? segundo Que grau, não não é é? necessário. Colateral. Não, colateral. Na parte colateral. Irmão não é necessário. Colateral, isso aí. Colateral, pessoal. Então, nós temos herdeiros, olhem só. Deixa eu falar para vocês que nós temos herdeiros legítimos. E aí, nos legítimos, tu tem os colaterais. Nos legítimos, tá ali. Nos legítimos, nós temos os primos, os irmãos, os sobrinhos, que são herdeiros que decorrem da lei. Então, digamos que não tenha ninguém, mas tem um primo lá, certo? Não tem ninguém. Aí vai ser assim que as nossas próximas aulas a gente vai tratar disso aí. Não tem ninguém, mas tem um primo, o primo herda, não é? Mas eles não são herdeiros necessários, são herdeiros legítimos. Então, vejam só, os irmãos não se enquadram como sendo necessários. Os irmãos, pessoal, a gente vai ver, já vinha falando a vocês, né? Mas mais para frente, nas próximas, após a prova, vai ser aquela aula de ordem de vocação hereditária, super importante, aquelas divisões, etc. Os irmãos, eles não são vistos realmente com muito bom gosto, muito bons olhos pelo Código Civil. Né? Tanto que para que o irmão, no caso, ele não receba nada, nenhum centavo, basta deixar um testamento, como no caso a pessoa ali, que eu não me lembro o nome dela, fez, deixando por uma instituição de caridade. Agora, se tiver, vejam só, filhos, ascendentes, descendentes, né, que seriam os filhos, cônjuge, companheiro, aí não dá para fazer isso. Agora, se por acaso, enfim, não tiver ninguém, mas tiver, como foi a questão, ali ela nos fala, tiver um irmão, como que tu exclui teu irmão? É só deixar um testamento. Né? E aí, deixando o testamento, tu, como consequência, vai dar para o teu, a instituição, enfim, e não deixa um centavo para o irmão. Então, dentro, vejam só, da classe dos herdeiros legítimos, nós temos uma classe especial, que são os herdeiros necessários. Sim, do 1845. Fala, sendo Marcelo. 3 irmãos, eu quiser deixar somente para um dos 3 no testamento, posso fazer isso? Tirar os outros 2 fora e deixar para um só? Pode, pode. A gente vai ver isso, essa divisão, que a partezinha, como eu comentei, é a mais chatinha, assim, tem que ter uma atenção redobrada. Mas pode, para que tu não, porque daí o irmão, tu deixando no testamento, como não é necessário, é como se ele fosse o vizinho, né? Então, tu tanto pode deixar o 100% para só um irmão, como para o teu vizinho aqui do lado, não tem problema. É a mesma coisa. Professora, a gente vai ver também quando aparece algum concubino, alguma coisa assim, porque eu fiquei com dúvida em relação àquele 1801, que o testador não pode deixar para o concubino. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Sim, Anderson, assim, o concubino, deixa eu só pegar, eu vou mostrar para os colegas. Ou isso a gente vai ver lá na frente? Sim, a gente vai ver, nós temos o companheiro, companheira, certo? O companheiro, companheira, tá, aqui, tá, então, que são as disposições testamentárias, sim. É o 1901, falaste? Não, 1801, né? Isso. Tá, que não pode, Não, tá, esse caso aqui, a gente vai verificar isso aí tudo, sim, né? Enfim, quem pode, quem não, perdão, a ordem de vocação hereditária. Aqui, a pessoa do 1801 não é o companheiro, companheira, aí que tá. Então, a lei, ela chama de concubino, concubina, aquela pessoa que é amante, enfim, né? De uma pessoa que é casada. Então, tu tinha uma pessoa que morreu, né, e esta pessoa era casada ou, né, não estável, né, digamos assim, com uma outra pessoa, mas tinha aquela pessoa às escondidas, que seria o concubino, concubina. Esta pessoa, por aquela colocação ali da nossa lei, ela não pode receber herança. A palavra concubino, concubinato é quase que um palavrão. O concubinato, ele advém de uma relação adulterina. Então, que não é o companheiro, companheira. Companheiro e companheira é como se casado fossem, mas não são casados no papel. Então, a pessoa que está em concubinato, ela está ciente, ela é ciente de que aquela pessoa é casada, e mesmo assim está, enfim, mantendo um relacionamento, não é só assim, um relacionamento com alguém que é casado ou está em união estável. Então, para esta pessoa, a lei não permite que tu tenha uma ideia de
testamento, enfim, que ela consiga se enquadrar como sendo alguém recebendo alguma coisa da herança da pessoa que morreu. Só que, aí, Anderson, os colegas, nós temos algumas orientações aí de jurisprudência, né? Que a coisa pode ser que não seja bem assim. Então, tu tem alguns casos de concubinato que a pessoa não sabia que outra pessoa era casada, caso de concubinato, então, aí é o caso concreto da jurisprudência, né? Enfim, que vai te trazer se essa pessoa concubina poderia ou não poderia receber alguma coisa. Mas em um primeiro momento, por uma análise legislativa, ele não recebe, essa pessoa não recebe porque ela está ciente, ela está numa relação de adultério, enfim, né? E essa pessoa viola deveres do casamento. É essa a primeira ideia. Certo, Anderson? Ajudou um pouquinho? Não, essa aí era a minha dúvida, porque se estava aplicando na prática isso aí ainda, porque daqui a pouco o concubino pode até instituir uma família, mesmo sabendo que ele é casado, e daqui a pouco tem uma Sim. família, tem filhos, e Não, aí sim. boas relações familiares, aí só uma ganharia, entendeu? Essa é a minha Não, dúvida. aí tu tem jurisprudência, mas aí realmente é o caso, é da história de cada família diferente, é bem casuístico, assim, essa circunstância, então é alguém, né? Tem casos que as duas famílias sabiam, né? Então só uma casada, porque não dá para casar duas vezes, e o outro, no caso, lado, até sabia, né? E todo mundo sabia, etc. Então não haveria uma justiça se só uma pessoa herdasse, só uma das famílias herdasse. Então, tu tem casos, assim, na prática, de que você divide igual a pensão, de repente, daquela pessoa que você divide igual, mas aí é bem o caso específico, né? Esse caso, tu pensa, assim, é uma leitura de uma lei que foi feita, que é uma lei super conservadora, não é? E quem que pensa no sangue, né? Pensa que tem que ser do sangue do meu sangue, essa é a ideia de sucessões. E se não for assim, se não for alguém que é casado, que não está em união estável, né? Para gente ter uma ideia, Anderson, só agora, em 2017, que mudou a ideia de sucessão para o companheiro ou companheira. Porque até 2017, então super recente, não é? O companheiro, só porque não tinha o papel, ele herdava menos que a pessoa casada. Né? Então, é uma lei super conservadora, assim, né? No sentido de manter quem que tem que receber o quê. Mas aí vem a jurisprudência, e para o concubino, concubina, tu vai ter uma leitura de que num primeiro momento eles não vão receber, ali no caso, né? Mas em caso prático isso é flexibilizado, dependendo do caso. Fala, Betânia. Não? Eu vi que a Betânia levantou a mão ali, me apareceu. Não levantou, então. Tá, então, voltando para nossa questão. O Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não era seu herdeiro necessário. Olha só, pessoal, agora a gente acertou, né? Marcamos a A, enfim. Quem marcou as outras ali, a B, a C, né? Vocês viram por que tá errado, pessoal? Sim? Quem marcou outras ali, viram por que tá errado? Então, de novo, essa é uma questão de OAB. Agora, vejam só, isso demanda um conhecimento. A gente acha assim, né? De repente a resposta é correta, mas tem todo um conhecimento por trás disso aqui para que eu possa acertá-la. Eu tenho que saber, mais uma vez, olha só, quem são os herdeiros necessários. Eu tenho que saber quem são eles. Se eu não souber, eu não vou conseguir acertar isso aqui. Eu tenho que saber que, tendo herdeiros necessários, a metade da legítima, né, no caso, portanto, é deles, e não se poderia deixar de outra forma que não fosse no mínimo 50% para os herdeiros necessários. E aí a outra parte, então, que faço que bem entender. Então, eu sabendo que o irmão, né, no caso, Antônio e João, eles não são herdeiros, eles não há uma obrigação de deixar nada para o seu irmão, então aí eu vou saber como consequência que é possível que você tenha a resposta A como resposta. Mas não é fácil, eu também não acho a 1 fácil, pessoal. Não sei o que vocês... Porque assim, tem que se ligar, né? Tem que se ligar e pensa, de novo, são questões de OAB que estão aqui, que vocês vão enfrentar essas questões de OAB. Na hora não é algo assim, né? São 80 questões, são 80 problemas, né? E aqui nós temos, aqui bem importante, eu tinha trazido a vocês questões de OAB de segunda fase somente, né? Então, aqui, para quem ainda não tinha olhado, né? Aqui são as questões de primeira fase, pessoal. Então, toda e qualquer questão de primeira fase, de civil, processo, ética, o que for, eles vão trazer um problema, né? Tá aqui o caso, e querem que depois vocês marquem qual seria a correta
de acordo com a lei. Tudo bem? Como é que está o aproveitamento aí? Mais ou menos? Tá, então agora vocês façam, por favor, a 3. Tranquilo. Tranquilo? Então tá, pessoal. Específico de herança jacente aí que nós já comentamos. Deem uma olhadinha. Essa aí a gente tem que pegar a lei, hein, pessoal, para dar uma olhadinha. Estão vendo por aí? Já achei e já botei lá. Já botaram? Tá, vou dar mais um minutinho. Essa aqui é mais detalhada, né? Essa é uma questão, olha só, que não é de OAB, é uma questão de concurso. Então, essa questão, ela pergunta, que eu acho muito menos inteligente, pessoal, uma questão que te pede esse tipo de detalhe, né? Porque ela é bem detalhada. Já eu acho, por isso eu gosto de questões de OAB, porque eu não tenho que saber um decoreba da lei, mas se eu souber, enfim, tiver uma ideia, né, com relação aos meus estudos, eu vou, portanto, saber ali a resposta. Todo mundo marcou C? Alguém marcou diferente, pessoal? Tá, então deixa eu mostrar a vocês Essa aí primeiro. só lendo, porque... Ah, muito sacanagem. O que foi, Paulo? O que está acontecendo aí? Essa só lendo. Deixa eu pegar a lei para vocês aqui lá para nossa herança jacente ou vacante. Ela jacente, né? E aí vacante é depois. Então, tá no 1819. Olha só. Estão vendo, né, a tela? Vamos dar uma olhadinha? Pequenininho, né? Super pequena essa parte, até porque nós também temos que falar um pouco no processo civil com relação a isso aqui, mas aí não é o nosso assunto é direito material.
Então, olha só, falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e a administração de um curador, até sua entrega ao sucessor, não é? Se alguém se habilitou lá, ou então a declaração de vacância. Pessoal, quando que a herança é jacente, não é? Quando se deixa bens, não é? Mas não se encontram herdeiros, certo? Então, o que vai acontecer? Então, esse bolo, né? Esse bolo da herança, esses bens, eles serão entregues para quem? Eles vão ser arrecadados, vão ser juntados, colocados no papel, é essa a ideia, e vão ficar sob a guarda e a administração de um curador, né? Então, aqui essa palavra curador, que é mais uma das possibilidades de se falar curador, porque há curador de incapaz, há curador lá na ausência, há curador, pessoal, onde mais é que tem curador? De curatela, não é? Do 1767, etc. Então, aqui é um curador da herança, alguém que vai cuidar da herança jacente. Muito bem. Se chegou alguém, né? Cheguei lá, um primo apareceu, né? Aí o primo pode receber, se não havia testamento, portanto, que tirasse dele isso aí. Agora, se ninguém apareceu, pessoal, né? Então, ela vai ser, então, declarada como sendo vacante, né? Vacante. E que nós temos um procedimento, olhem só o que fala. Praticadas as diligências de arrecadação e depois inventário, olhem só, na forma de lei processual. Então, é a lei processual, portanto, que me fala, serão expedidos editais na forma de lei processual e passado um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, a herança se declara vacante. Lembra desse ponto, pessoal? Deixa eu voltar para cá aqui. Então, são editais que são colocados de acordo com o processo civil. Então, o que nós temos aqui é que se publica a primeira vez. Então, daquela primeira publicação se conta um ano, não é? E ali um ano ninguém apareceu, dali passado um ano ninguém, o que era jacente vira então vacante, né? Eu também concordo, é muita decoreba, Paula, mas tem, né, questões, algumas que são assim. Tá, muito bem. E aí, pessoal, né, podem os credores, no caso, né, se habilitar, ó, não deixa parar esse dinheiro, eu sei que não apareceu, digamos assim, herdeiros, não é? Mas nós somos credores e queremos, então, tudo bem, se habilita lá e consegue. Então, acho que tá aqui a resposta, né? A nossa modaliza, a leitora oficial não tá. Quem pode ler para nós esse aqui, pessoal? 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situação em território federal. Isso. Eu acho que eu não consigo fazer. Será que eu consigo fazer assim? Estão vendo as duas telas, pessoal, ou não? Assim, estão vendo? Não, só uma tela, professor, e a passa do artigo 1821. Tá, não estão vendo, então, o outro aqui. Não dá. Não, eu queria ver que de vez em quando eu consigo dividir, aliás, o computador com vocês, não. Tá. Então, tá aí esse artigo, né, que eu acho que de repente vai nos ajudar na resposta. Então, olhem só o que temos aqui. Estão vendo agora, né, o nosso PowerPoint. O que me fala a nossa C? Praticados as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais de lei processual e decorrido um ano de sua publicação, sem que haja herdeiro habilitado, pena habilitação, será herança vacante, né? Tá certo isso, então? Vamos ver as outras. Sim. O que tá errado na D, pessoal? Olhem só, porque ele não é arrecadado pelo Estado, ele é arrecadado para onde que vão esses bens? Município ou distrito Isso federal, aí, município ou distrito federal, ou então se for da União, né? No caso dos antigos territórios, ia para a União. Exatamente, conforme fala a lei. Então, não vai para o Estado, né? E aqui também, a E, olhem só, a E, decorabinha, realmente. A E, deixa eu colocar para nós aqui, ó, a nossa lei.
Ó, quando todos os chamados a suceder renunciar à herança, este será desde logo declarada vacante e entregue ao patrimônio da União. O que está errado nesse caso, pessoal? Olhem só. Não estou com só um segundo, que não está indo aqui. Não, 1823, professora? Isso, é que tá só aparecendo na metade para mim aqui. Então, ó, 1823. Quando todos os chamados a ceder renunciar à herança, será esta, desde logo, tida como sendo vacante. Mas aí, o que está errado, então, nessa D aqui, pessoal? Perdão, na E, né? O que estaria errado ali? Porque não vai para a União, né? Aliás, pessoal, só vai para a União lá no final, se realmente nós tivermos uma circunstância de algum bem, não é, que pertença, que esteja no domínio da União. Caso contrário, não vai. Então, não é isso que me fala. A lei me fala que se todo mundo, se tu tinha herdeiros, mas eles renunciarem, não tem por que torná-lo jacente, já vai tornar vacante. Por quê? Porque a ideia em tornar a herança, antes de mais nada, jacente, é para ver se aparece alguém. Como já apareceu e disseram, portanto, que não querem, não tem por que esperar, ela vira desde logo vacante, mas não quer dizer que vai lá e já vai abocanhar. Tem todo, né, uma trajetória, 5 anos, etc., que também é colocado no processo civil, essa parte aí. Então, portanto, esses detalhes processuais para nós não importa. Tudo bem? Marcamos, então, a correta? C? Sim. Alguém marcou diferente, mas decorebinha, né, pessoal? Mas nos ajuda a olhar a lei, nos ajuda, não é, a tentar, enfim, ver o que tem errado. Eu sempre acho que um estudo por questões é super bom. Então tá, mais uma questão aqui. São 4 que eu trouxe para vocês. Certo, pessoal? Deem uma olhada. A gente já responde. Dê uns minutinhos, já não coloque ali para não dar um spoiler. Dê uns minutinhos para quem tá, né, demora um pouco mais. Professora, Oi, Anderson. quando é declarado a herança vacante, digamos, 1 ano foi declarada vacante, ainda terá mais 4 anos, digamos que se tenha desde a sucessão já 1 ano e foi declarado vacante, tem mais 4 anos para algum herdeiro se habilitar, desde que não seja colateral, é isso? É mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto vocês estão vendo, eu vou abrir. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho um esqueminha dos prazos, porque envolve prazos processuais. Acho que facilita para eu te mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Era uma foto que eu tinha. Já vou para a tua pergunta, tá, Anderson? Era uma foto que eu tinha com uns esqueminhas. Na verdade, assim, esses 5 anos eles se contam da abertura da sucessão. Então, são prazos que se contam de forma diferente. Digamos assim, ó. Deixa eu colocar. Então, tu tem, certo? A publicação digital. E aí, então, 1 ano. Não apareceu ninguém. Então, a herança vira vacante, certo? Aí é da abertura da sucessão, que aí tu vai ter 5 anos e ninguém, no caso aí, né, apareceu. Então, tu vai ter essa arrecadação, vou colocar assim, né, pelos entes públicos. Então, são prazos que se contam diferente, né? O dia Zacó, o dia inicial aqui, eles, um depende do outro, mas ao mesmo tempo não depende,
né? Por que que não depende? Porque esse segundo prazo, ele está contando, o seu dia exequal de inicial, ele conta independente do primeiro aqui. Agora, ao mesmo tempo, se não virar vacante, esse segundo prazo não vai ter nenhum tipo de consequência. Tudo bem, Anderson? Então, não seria 4 anos, né? Porque tu vai contar os 5 a partir de um dia inicial diverso do que o outro. Tá, não, eu tava dizendo se coincidisse tudo. Aí deu 1 ano, mas depois de 1 ano aqui, quando vacante, alguns herdeiros vão poder aparecer menos os colaterais. Os colaterais é só até virar vacante. Neste caso, sim, exatamente. Seria Mas por só que que tu o... falou 4 anos? Não, é que eu tava contando como se fosse tudo do mesmo termo Ah, inicial. tá, tá. Tá, E então tá. Tá, então é isso. É esses dias, o dias a qual que você fala, o dia inicial, eles são contados de forma diversa. Eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles são dependentes, né? Porque só vai ter o segundo prazo, vai importar alguma coisa, se o primeiro prazo ocorrer. 5 anos fica com o curador. Curador, exatamente. Inclusive, eles têm a chamada, artigo 75 do CPC, eles têm a chamada personalidade judiciária. Então, dá para ajuizar a ação nome, herança jacente, né? A juiz representado por seu curador, né? Vem cobrar de fulano. Ou então, ajuizar contra herança jacente ou contra herança vacante. Quem vai estar lá é um curador. Não é algo comum, né, pessoal? Não é algo comum, porque, de novo, em geral, acontece o contrário, né? Que a pessoa morrer e não deixar bens. E aqui deixar bens e não deixar herdeiros é algo que não é assim tão comum. Tá, olhem só, do que é esse assunto aqui, pessoal? Que assunto é esse nosso aqui? Indignidade. Ação de indignidade. Os excluídos da Indignidade, sucessão. Suzane von Richthofen. Os excluídos da Certo? sucessão. Isso, então deixa eu mostrar a vocês aqui. Aliás, antes de mostrar, o que vocês acharam de resposta aí? A, B, C, D ou E? Vejam só, questões de concurso, em geral, vou dizer quase sempre, tem 5 opções. Questão de OAB tem 4 opções. Então, temos 5, isso é uma questão de concurso. Qual é a resposta que vocês colocaram aí? Letra D. D de dado. D de dado. Dinamarca. Tá, vamos ver aqui, então. Vamos pegar a nossa lei. É o 1814 ali. Excluídos da sucessão. Aí nós temos um rol importante que vocês saibam. Estão vendo ou não, pessoal? Não, né? Ah, estavam vendo? Tava. Aí tá, é porque pra mim tá só a metade aqui, por isso não tá dando certo. Dá para ver a letra 1 e 2, os incisos 1 e 2. Tá, peraí. Vou fazer assim. Agora sim, né? Todo ele. Tá, são excluídos da sucessão. Então, nós temos uma lista super importante. Essa lista, pessoal, dizem as melhores doutrinas que isso aqui é taxativo. Não poderia colocar outros casos aqui. Ah, eu acho que também é um caso de exclusão. Não dá. Porque isso aqui é super sério quando efetivamente alguém vai, portanto, deixar de ser herdeiro, né? Então, é a morte civil da pessoa natural com relação à sua própria herança. Então, quem que vai ser excluído? Seja ela herdeiro legítimo, seja essa pessoa um legatário, né? Então, uma ideia de ter deixado um legado para ela, um bem específico, né? Aí nós temos aqui o nosso primeiro caso. Foi autor, foi coautor, foi partícipe de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro. Pessoal, vamos fechar o microfone. Ascendente ou descendente, certo? Vejam só. Cônjuge, companheiro de quem isso aqui? Desculpa, colegas. Fecha o microfone aí. Tá dando barulho demais, hein? Por favor. Obrigado. Hein, pessoal? Cônjuge, companheiro de quem? Vejam só. De quem cometeu o crime ou de quem morreu? Ou de quem morreu, né? Ou foi atentado contra a vida dessa pessoa. E essas pessoas são parentes de quem?
do autor do delito, do criminoso, ou são parentes da pessoa que morreu? O autor da Morreu ou foi herança. tentado? É do autor da herança, né? Do Do morto. autor da herança, só aí, Anderson. O autor da herança é a pessoa que morreu. Então, se tu matou ou tentou matar a própria pessoa que é o autor da herança, ou matou ou tentou matar o cônjuge dessa pessoa, o companheiro, ascendente ou descendente, certo? Viram como há uma restrição com os irmãos, não é? Irmãos, assim, o Código Civil. Eu contei a vocês o porquê, não contei? Porque eu acho interessante, assim, né, fazer uma leitura, os porquês que os irmãos, eles são super relegados, assim, né? Relegados e deixados em último caso, aí, com relação à sucessão. E vem desde o direito romano, porque os irmãos naquela época lá, enfim, eles se matavam tudo, né? Eu contei a vocês, né? Para tentar se envenenar, para tentar pegar o trono e coisa e tal. É meio que mais ou menos essa a ideia. Então, não tem irmão aqui. Depois, 2, aqui são crimes contra a honra, não é? Acusado de forma caluniosa em juízo, o autor da herança, ou incorrer em crimes contra a honra, seu cônjuge ou companheiro. Olha, só que aqui não tem ascendente ou descendente, isso aqui é mais restrito, né? Ou aquele que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor dos seus bens por ato de última vontade. Uma tradução: por violência ou fraude, essa pessoa que morreu, ela não conseguiu deixar um testamento ou, digamos, não deixou como gostaria. Né? Então, estas pessoas, se estiverem naquele testamento, elas vão ser, após uma sentença, né, tidas como sendo, portanto, indignas, em indignidade. Aí nós comentamos, tem que ter sentença. Aqui é uma ideia de ser declarada, né, uma ação declaratória, mas ainda há rebuliços na doutrina de ser desconstitutiva. Também comentamos com relação ao prazo, não é? Super pedido esse prazo, fizemos uma questão de OAB segunda fase, é um prazo de 4 anos contados da abertura da sucessão, então de quando a pessoa morreu, tem 4 anos para ajuizar, portanto, essa ação. No caso do primeiro inciso, né, que nós tratamos, que é exatamente da Suzane von Richthofen, nesse caso se abre a legitimação, porque a legitimação tradicional é dos herdeiros, dos demais herdeiros, né? Agora, como no caso nós tínhamos uma circunstância que era o irmão dela, que era menor, então se criou essa possibilidade em termos também que MP tem legitimação, ou seja, ele pode atuar neste caso para demandar a exclusão, né, por indignidade do herdeiro ou legatário. E aqui é a resposta, não é? Lembra um exemplo que nós demos, pessoal? Nesse caso aqui, se ela tivesse um filho, não foi assim? Então, ela tinha um filho, né, a Suzane von Richthofen, e aí, no caso, ela matou os pais, e ela mesmo viva, agora sim é como se morta ela fosse. Então, esses bens, eles vão passar para, portanto, o filho, que seria o neto dela, não é? Neto dos pais ali. Só que vejam só, vai que esse menor é menor, vai que esse filho, né, que ela, portanto, tem, né, ele não tem condições de administrar nada. Então, normalmente, quem que administra, vejam só, os bens dos filhos, segundo o Código Civil, lá em família, que administra são os pais. Mas, nesse caso, o parágrafo único fala que a Suzane não vai administrar nada. Ó. Teríamos aqui uma exclusão da sucessão. Né? Lembra do direito, portanto, aí de usufruir com relação a isso, e nem se esse menor morrer, vai que ela mata lá o próprio filho, matou os pais, não é? Também ela não teria direito, né, com relação a isso. Tudo bem? Olhem só, e também isso aqui é tratado na lei, não é? Olhem só, tu pode ter a tal de reabilitação. O que é uma reabilitação, pessoal? Quem que lê para nós em 1818, faz favor? A gente dá uma olhada. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Tá, pode continuar. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Tá, muito obrigada. Então, há duas circunstâncias aqui. A primeira, pessoal, olha só,
é que do caput, é que mesmo tendo sido a pessoa declarada, vamos usar a palavra que o Código Civil usa, mesmo sendo a pessoa, Susan, declarada, né, no caso aí, indigna, claro que tem que ter uma ideia de que eles não morreram, né? Alguém tem que estar vivo para que possa reabilitar. Só que ela tentou matar os pais e não conseguiu. Tentou matar e não conseguiu. O que nós temos nesse caso aqui? Que aí os pais, ainda que ela tenha tido uma sentença que a declarou como sendo indigna, mais uma vez, o que acontece? Os pais reabilitarem testamento, então tudo bem, porque é uma ideia de perdão. Essa reabilitação é uma ideia de perdão. Né? Então, isso é uma reabilitação expressa em testamento, fala, ó, mesmo não tendo lá a Suzane direito a isso, aquilo, né? Porque ela foi tida como sendo indigna, eu, né, estou perdoando, a palavra reabilitação, então ela receberia alguma coisa ali. Agora, se não houver, digamos que não foi trazido no testamento, não foi dito reabilitação, estou reabilitando, estou isso, etc., mas simplesmente contempla o indigno, pessoal. Contempla o indigno, no caso aí, né, com algum percentual. O que me fala? Ele iria suceder como sendo a parte, vejam só, da sucessão de parte disponível e não da parte, no caso, que é a legítima. Concordam? Porque essa pessoa, não é, ao ter uma sentença que declara ela como sendo indigna e não havendo uma reabilitação no testamento, então o que se entende? Que, no caso, nós vamos ter uma ideia de que ela não recebe nada. Agora, se no testamento simplesmente se contempla essa pessoa sem se falar que se está perdoando, reabilitando, então é como se ela fosse um herdeiro, perdão, como se ela não fosse um herdeiro necessário, legítimo, que ela como se ela fosse alguém de parte disponível, que poderia ser um vizinho, por exemplo, aí, nesse caso, herdar. Entendemos, pessoal, ou não? Sim. Sim. Tá, deixa eu pegar aqui a nossa questão, então. Então, vamos lá. O que está errado na A, pessoal? Me ajuda aqui a fazer a questão agora. O que estaria errado na A? Palavra não. Ele vai ser admitido, né? Então, ainda de forma expressa, vai ter uma reabilitação. Então, neste caso, a A está errada. O que está errado na B? A decisão administrativa do juiz. Isso, isso aí, Douglas, muito bem. É sentença, aquilo que eu falei desde a outra aula com vocês. A indignidade, ela é super séria, ela só acontece se tivermos uma sentença tratando com relação a isso. A nossa C está certa ou errada? Errada, a abertura do testamento. Está errada, exatamente. Olha que legal fazer questões. Estamos revisando, aprendendo, guardando, né? É da abertura da sucessão. Depois D, tá certa? Tá. É a D que tá certa, aquele caso nosso, né? Que nós comentamos da, enfim, do filho, né? Comentamos agora. E aqui essa aí nós não comentamos, é super específico, pessoal, mas fala assim: o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, sem indenização pelas despesas. Não. Nem vê o artigo ali de baixo, né, logo a seguir. Sempre, pessoal, é o artigo nosso ali, 1817, no seu parágrafo único. Sempre que alguém, ainda que de má fé, ainda que faça o que for, o Código Civil, ele sempre vai indenizar, ele manda que indenize aquela pessoa que vai ter que entregar, que vai perder tudo, etc., com o que gastou, as despesas, com o uso, com a conservação. Isso vai ser sempre, em todos os artigos do Código Civil, ressarcido. Então, aí está errado. Deixa eu ver o chat de vocês aqui. Isso. Tudo certo, pessoal, então? Como foram ali? Olha ali que amor, Leonardo. E tua filhinha? Oi? Olha que amor. Tô com um desenho aqui, tu faz desenho, olha aqui, ó. Bem colorido. Amar. Olha. Então, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês foram de aproveitamento ali? Se fosse a prova, acertariam?
Sim. Sim? Tá, vamos dar mais uma olhadinha na... Dá para fazer, prof. Oi? Tranquilo, então? Consulta, Tá, sim. tá mais fácil que isso a prova, pessoal, certo? Tá mais fácil que isso. Não tem consulta, certo? Cara, vai dar consciência de vocês aí, né? Mas não tem consulta, mas não vai ter erro. Você está acompanhando as aulas, participando, não tem erro. Vocês vão acertar, vão dizer assim, meu Deus, que coisa mais fácil. Mas eu comentei com vocês, eu não tô aqui para dificultar, por isso que pensando que ficou muito fácil. Tô até com o fim de refazer a prova, mas acho que não, né, pessoal? Mas eu não tô aqui para dificultar a vida de vocês, eu quero facilitar. E porque tem gente que está sendo atingido, enfim, mais pelo que está acontecendo e outros menos. Eu recebi aqui um WhatsApp de um aluno, ele falou assim, olha, eu não vou dizer o nome dele, né? Obviamente, eu quero, dos últimos semestres, eu quero cancelar, eu não estou conseguindo lidar com a minha ansiedade, ele falou. Ele está muito ansioso, ele só não estou conseguindo estudar, então, né, e até falei com ele de manhã, não me respondeu mais. Ele falou assim, olha, eu estou, né, realmente enfrentando um momento bem difícil com o que está acontecendo. Então, algumas pessoas, elas sofrem mais que outras, né, com o que está acontecendo. Tem aquela frase que eu adoro, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quem é isso aí? O Lu Santos? Que tá ali? É ou não é? Então, o que afeta um pode não afetar outro. Então, não é o meu papel aqui dificultar vocês, pessoal, né? Então, em outra circunstância, não ia fazer a prova assim. Mas o meu papel, eu quero, né? Tem uma formalidade a cumprir, que é a prova de vocês, tá? Ela lá, não é? Mas, assim, tá fácil. Certo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tá, então agora eu quero mostrar a vocês o que cai. Vocês sabem o que cai, porque até a matéria de hoje. Hoje nós não verificamos matéria nova, não é? Nós seguimos uma ordem. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui. Isso aqui nós já comentamos, sessão em geral, né? Exposições gerais. Eu lembro mais uma vez, né, que o 1790, ele estava, você tem que riscá-lo, né? 1790, ele não tem mais aplicação desde 2017, então, né? Por esse julgamento que está aqui, não tem mais, pode riscar. Hoje em dia, cônjuge e companheiro possuem, portanto, o mesmo tratamento quando se fala em sucessões. Herança e administração, lembra disso aqui, pessoal? A herança é um todo unitário, né? Lembram? Então, mas qual o momento, né? Qual o momento, então, que tu vai ter, que vai haver uma divisão, né? Tá aqui até a partilha. Né? Então, tem um momento, o nome das ações lá, inventário e partilha. Então, até a partilha, tu vai ter indivisível, é um todo indivisível, e depois, como consequência, nós temos aí que aí se divide, né? Mas enquanto isso, é como se fosse um condomínio, né? São pessoas que são coproprietárias, copossuidoras, né? Também comentamos com relação a isso aqui, lembram? O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Lembram? Então, se por acaso, pessoal, nós temos alguém ali que acabou, que veio, né, por falecer e deixou bens, mas também deixou muitas dívidas, primeiro os bens dessa pessoa que morreu servirão para pagar as dívidas. Se ainda assim tivermos dívidas, os herdeiros não vão, no caso, pagar. Lembram, né? Que nós comentamos. Também comentamos com relação a isso aqui, o direito a uma sucessão aberta, que é equiparado como sendo um bem imóvel. Lembram disso? 1793 do Código Civil, direito a uma sucessão aberta, a lei manda lá no seu artigo 80, vou mostrar a vocês o artigo 80 aqui, olha só, aqui o artigo 80, né? Então a lei manda, o que são bens imóveis? Lá na parte inicial do Código Civil, que me fala, portanto, quais são os bens, não é? Bens móveis, bens imóveis, fungíveis, infungíveis, etc. Bom, bens imóveis, o direito a uma sucessão que foi aberta. O direito a uma sucessão que foi aberta é tido como sendo bem imóvel, porque eu lembro vocês que aqui não se fala em quais são os bens. Não se fala, mas são carros, é dinheiro, são ações, não importa. Aqui, esse a com crase significa dizer assim, ó, o direito dos herdeiros em receber herança. Direito em receber alguma coisa. Se vão receber, o quanto vão receber, quando, isso aí não é do Código
perdão, isso aí não é de agora, não é? É o momento que a pessoa recém morreu, então o que se fala, o que se pensa é que esse direito em receber alguma coisa é tido como sendo bem imóvel. Por isso, quando há cessão, quando há, não é, toda uma ideia aí, enfim, deixa eu voltar. Quando há toda uma ideia, pessoal, de... deixa eu só colocar, voltar para cá. Há uma ideia de cessão, de etc. Essa parte não vou pedir muitos detalhes, porque é uma parte um pouco mais chatinha, assim, né? Eu vou deixar nas partes mais genéricas para vocês. Tem que ser feito por escritura pública, não é? Tem que ser feito através, vejam só, de uma forma especial que exatamente a escritura pública. Por quê? Porque se entende que direito a uma sucessão aberta é, portanto, no caso, em um bem imóvel. Também comentamos aqui, ó, que há um prazo para que se possa abrir o inventário, lembram? Estão acompanhando, pessoal? Eu não estou vendo ninguém. Sim, sim, sim. Tá. Então, nós comentamos mais uma vez que o direito, que não é quando a pessoa morre, portanto, tem um prazo, que é um prazo super pequeno, esse prazo é insensível, é sem noção, né, que a lei dá, de que tem que abrir o inventário, mais uma vez, em até 30 dias da morte da pessoa, e há essas multas que nós temos nos estados, que nós também já comentamos lá nas aulas presenciais, e que são multas constitucionais, cada estado pode aí fazer a sua própria multa, colocar aí como acha interessante, e a partir daí nós temos multas colocadas sobre o valor aí, o patrimônio, portanto, aí que não se colocou a fazer o inventário, certo? Também comentamos... Na Oi, prática, Anderson. é o CPC que a senhora falou, né? Que eu acho que dá um mês a mais, não é isso? Dá 60 dias. O CPC E dá aí? 60 dias, E exatamente. aí, na prática, usa qual para aplicar? Assim, na prática, se usa o CPC, porque por ser uma lei posterior. Sabe, por aí eu continuo falando em 30 dias, porque vamos pegar questões de concurso, questões de OAB, etc. Uma questão semana passada, até posso trazer a vocês. Eu ia trazer, mas misturava outros assuntos. Que tem muitas bancas que copiam a lei, né? Tipo aquelas questões que a gente comentou. E copiou um 796. E era a questão certa, era a assertiva certa. Por quê? Porque copiou, eu não posso falar que isso aqui está errado, né? Então, porque até que tu tenha uma outra lei que revogue, modifique, isso aqui no caso está em vigor. Então, lá me fala 60, é uma lei posterior, né? Então, tu pode, numa interpretação, pensar que isso aqui não tem. Mas em caso de concurso, a OAB ainda está em vigor esse artigo. Então, qual é o prazo? Eu sempre coloco assim para, né, contemporizar. Qual é o prazo que o Código Civil te dá? 30. Qual é o prazo que o CPC te dá? 60. Então, o que te pergunta a tua questão? A tua questão é civilista? Então, tu pode colocar 30, sabendo, no canto da tua mente ali, que na verdade é 60. Certo? A gente tem que estar atento, assim, para o que nos perguntam, né? Aqui, pessoal, também nós comentamos esse artigo aqui, ele é bem importante, né? Se a gente pensar em casos de briga, né? Com quem que fica, portanto, os bens da pessoa, não é? Que morreu, até que tu tenha o tal do compromisso do inventariante, né? Que é um momento lá do processo civil, dentro de um processo de inventário, em que tu vai ter como consequência que o inventariante presta o seu compromisso. Agora, enquanto isso não acontecer, que aí ele vai cuidar dos bens. Enquanto isso não acontecer, nós temos uma lista aqui de simples leitura, né, pessoal? Quem que vai cuidar, portanto, destes bens. Tá? Muito bem. Aqui nós também já tratamos, né? Foi aqui uma das primeiras aulas que nós tivemos aí após o retorno, após irmos para as aulas online, né? Tratamos com relação à parte do embrião, lembra aquela ideia toda, não é? E nós comentamos quem que pode ser capaz de suceder a legitimação, a capacidade sucessória. Então, quem já foi nascido ou já concebido no momento da sucessão. Então, se por acaso a pessoa morreu, mas tinha lá, digamos, não é, um neto, alguém lá que poderia, portanto, herdar, pessoal, né? Pensando nessa ideia que estava na barriga da mãe, esta pessoa concebida, ela poderia ser legitimada também para suceder. E aí vem aquela ideia, e os filhos que não foram concebidos ainda, né? Tá, e aí? Aí que nós temos um prazo, lembram? Que prazo é esse, pessoal? Porque seria só para o testamento, né?
Então, vou deixar para o testamento lá, para o fulano, né? Então, para o filho que, né? João, meu filho, vai ter. Então, que nem o João tá solteiro, tá em quarentena, pessoal. Não tem aí como ter filho. Né? E aí, como é que temos um prazo, lembra? Alguém lembra? No 1800, parágrafo 4º. Isso. Lê para nós aqui, ó, Paulo, por favor. Consegue verificar? Se puder ler para nós. Botei no mute de novo, desculpe. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Tá, muito obrigada. Então, uma ideia que a gente tratou, que é uma ideia de 2 anos, não é? É um prazo pequeno, então, né, pessoal? E que esse salvo disposição, que é uma interpretação na doutrina, se isso aqui tem a ver com para onde que vão os bens ou com relação ao prazo. Vocês lembram que nós comentamos disso? Então, vai que o testador falou assim, ó, se não surgir, né, se não for concebido no prazo de até 2 anos, irá para o meu vizinho. Tá, isso sim, pode ser que sim. Ou seria salvo disposição em contrário para fazer de outra forma com relação ao prazo, para aumentar esse prazo. A doutrina maior, a maioria se orienta que não é para o prazo, que esse prazo mesmo. Então, o que seria, no caso, essa que eu coloquei em azul aqui, destacado, seria com relação a outros herdeiros, então, a serem escolhidos. Ou seja, se não for concebido, portanto, naquele prazo, que os bens iriam, então, para o vizinho, para o primo, tio, o que for. Aí se poderia colocar como se quer. Tudo bem? Aqui o 1801, pessoal, que não pode herdar, não é? Não pode ser herdeiro testamentário, nem legítimo, nem legatário. E aí nós temos um rol de pessoas meio óbvias ali, né? E aí veio a pergunta do Anderson com relação a esse caso aqui, né? Porque concubino não é companheiro. A ideia de relação adulterina, e o Código Civil não gosta dessa pessoa, em um primeiro momento não herda nada, né? Em termos de prática, aí tem que ser verificado o caso concreto. Certo? Também não dá para colocar laranja, né, pessoal? Que é a mesma ideia. O concubino não herda. Não dá para herdar nada, não dá para deixar nada lá no testamento para essa pessoa. Mas eu vou colocar para a irmã dela, né? Que não era assim, né? Mas que mora junto com ela. Aí, então, neste caso, ainda que seja para a irmã dela, não é para concubina, eu vou estar burlando a lei. Não, não dá. Colocar um laranja não dá. Tal colocação, tal disposição, que seria uma cláusula, portanto, no meu testamento, vai ser não anulável e sim nulo, pessoal. Porque a ideia é que tu tá fazendo uma simulação. Certo? E aqui nós também comentamos o 1803, que a deixa ao filho do concubino, ela é legítima se por acaso ela também for do testador. Esse artigo é meio absurdo, porque na verdade é aquela ideia, de novo, super conservadora para alguns retrógrados, né? De que era um filho bastardo, filho assim assado. Então esse 1813 ele é meio inútil, porque se a pessoa for filho do testador, seja ele um filho dentro do casamento, fora, etc., ele vai ser um herdeiro necessário e fim de história. Ele vai herdar e fim de história. Mas está aqui, né? A gente comentou da aceitação. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês da aceitação e renúncia, pessoal. Aceitação, eu posso ter uma aceitação informal? A pergunta é a seguinte, aceitação, tu aceita a herança, certo? Renúncia, tu fala que tu não quer herança, tá? A pergunta que eu faço é se a aceitação, ela pode ser feita de maneira assim, né? Ah, tá bom, já vou sair usando o negócio aqui, quer dizer que eu aceitei. Ou tu tem que ter assim, pegar a canetinha e escrever da aceitação? Os atos, né, professora? Os atos dizem por si só se eu aceitei. Então, não precisa ser formal. Tá, e a renúncia? É a mesma coisa? A renúncia, ela tem que ser expressa. Exato. Muito bem, pessoal. Isso aí. Né? Então, não me lembro o artigo. Mas... tudo não tá certo. A aceitação como é um ato benéfico para ti, não é? Essa ideia, né? A ideia de que a herança pode ser uma coisa boa, no maioria dos casos.
Então, como é um ato que vai ser bom para ti, então nós temos uma ideia do nosso Código Civil que não tem que ser algo assim super solene, né? Tu pode praticar atos que demonstram que tu aceitou. Agora, a renúncia é algo prejudicial. Então, a renúncia, ela tem que ser sempre expressa. Tem que ser sempre expressa. Não tem aí, mais uma vez, renúncia. Ah, mas né, não me respondeu. Não. Na renúncia, tu vai ter que ter algo aí realmente formal. Eu também lembro vocês que me falam os artigos do Código Civil que tu não pode aceitar ou renunciar meia boca, não é? Lembram? Ou tu aceita tudo, ou tu renuncia a tudo. O 1808, que fala isso para vocês, não tem meio termo. Ou eu aceito tudo, eu renuncio tudo. Não tem aí, no caso, nenhum outro tipo de possibilidade. Pessoal, há implicações, olhem só, com relação a, mas eu renuncio, vai para quem, assim, assado. Como nós não vimos isso ainda, isso depende do regime de bens, depende com relação às classes de herdeiros. Eu não entrei nesse tópico. Porque tu renunciando, né? Pode ser que tu renuncie, como o Douglas perguntou, a abdicativa, translativa. Então, tu vai ter que esses bens irão para alguém, né? A não ser que todo mundo renuncie, dela vira vacante, certo? Mas como nós não vimos isso ainda, não entrei nesses detalhes. Então, o que fala sobre isso ainda em renúncia, eu também não dou muita atenção, certo? Então, tenho essa ideia assim de geral. Depois, na própria lei, pessoal, voltando aqui para a nossa lei, aceitação e renúncia, então, né? Aqui que nós comentamos. Depois nós temos aqui excluídos, que a gente comentou agora, que é a parte da Suzane, né? Fizemos a questão. E também da herança jacente, que depois vira vacante, que nós também comentamos. E por último, pessoal, é a petição de herança. Vocês lembram por que se faz essa ação aqui? Fizemos uma questão, né? Era uma questão de OAB segunda fase. A pessoa, o nome já fala para te pedir uma herança. Por que tu pediu uma herança? Porque não me colocaram por lá, eu era herdeiro, não me colocaram. Aí nós comentamos que aquela ideia de que a nossa ação de investigação de paternidade, ela não tem prazo, porque é uma ação que declara, mas entende a jurisprudência, né, e também o nosso STJ, que a ação de petição de herança ela tem prazo. Qual seria o prazo, vocês lembram? Que vocês fizeram até um trabalho, né? Trabalho, opinaram, eu não me lembro bem o que aconteceu. Essas nossas quarentenas aí, pessoal. E aí? Eu não consigo ver o chat. Isso, 10 anos. É uma petição, uma ação, uma petição inicial, não é? E o prazo, esse é o maior entendimento no sentido de que é o que está prevalecendo, mas há outros. Há o Tartucci, há o Anderson também, né? Anderson que fala que não teríamos, não é? No caso de herdeiros necessários, por exemplo, filhos, não é? Não deveria ter algum tipo de limitação temporal com relação a isso. O Tartucci também pensa assim, mas não é o que a maioria pensa. A maioria pensa que é o prazo de 10 anos, e o prazo de 10 anos que caiu na OAB também. Né? Então, tem que dar para as bancas o que elas querem, e esse realmente é o entendimento de maioria aí, né, pessoal? E aí, é um tipo de herança, artigo 1825, é um tipo de ação, aliás, que é chamada de ação universal. Vou colocar aqui. Por que ação universal? Porque tu pode fazer o chamado pedido genérico. Pode chegar assim na tua petição de herança. Eu quero que o juiz me dê o que cabe para mim de percentual, né? Por quê? Porque eu não sei. Né? Eu fui excluído não, de excluído de indigno. Não me colocaram por ali, eu só agora fui reconhecido, né? Como sendo herdeiro. Então, um tipo, portanto, de ação na qual tu pode simplesmente fazer um pedido genérico. Me dê, né, para minha pessoa, o que me cabe de direito dentro de uma ordem de percentual da vocação hereditária. Fale, Paulo, por favor. Não está aparecendo o que você está escrevendo. Tu parou de compartilhar e continua escrevendo. O que está aparecendo? Só os vídeos. Ah, não, mas eu não tá, era só eu mesmo. Mas está aqui, ó. Eu queria falar com relação ao 1825, né? Por só um dos herdeiros poderá compreender todos os bens, porque tu, na verdade, não sabe, muitas vezes tu pode não saber, não é, com relação a, no caso, quais seriam os bens
que caberiam para ti. Certo, pessoal? Lembrando aqui, não é? Acho que nós comentamos isso aqui também, não é? Que se tiver um terceiro de boa fé, não é? E aqui, e por isso sempre as ideias. Se você tiver um terceiro de boa fé, alguém que foi lá e comprou aquele bem, né? Um contrato oneroso, uma compra e venda. Então, aquela pessoa ela foi lá e comprou aquele bem que foi destinado, que estava por lá. Vou eu saber que tem uma ação? Não sabia de nada, é um bem móvel, né? São joias. Então, o terceiro de boa fé vai ser protegido. Não consegue pegar esse bem de mim. Eu só comprei lá desse bolo de herança, de herdeiros, eu nem sabia de nada. Eu comprei, né? E tem essa ação. Agora, se eu estava de má fé, eu sabia, não é? Enfim, que havia um herdeiro preterido, etc. O herdeiro, aí, essa pessoa que é terceiro de má fé, se consegue desfazer essa compra e venda. Agora, quando for um terceiro de boa fé, o Código Civil sempre protege essa pessoa e não se consegue desfazer o negócio. Professor, isso é só se for oneroso? Sim, é só se for oneroso, ótimo, porque se for gratuito, Anderson tem que devolver daí. Gratuito é uma doação, então se entende que eu não tive nenhum tipo, digamos, de perda com relação a isso, então eu deveria devolver e fica por isso mesmo. Agora, se eu comprei, que é um contrato oneroso, aí tem que verificar se eu estava de boa, de má fé. Se de boa fé, não consegue pegar esse bem de mim, eles que lutem lá. Agora, eu, se de má fé, vou ter que devolver esse bem, vou tentar pedir lá de volta o meu dinheiro. Mas por isso, de má fé se consegue, sim. É por isso que os credores podem ir atrás quando o devedor renuncia à herança, então. Também, exatamente. Exatamente. Então, os credores ligados, né? Tem que estar ligado, porque no civil ninguém faz nada por ninguém, ao saber de tal circunstância, né? Porque se entende que se tu tem bens e tu herdar bens e tu tem credores e tu renuncia, portanto, a isso, há um entendimento que tu vai estar de má fé. E tá, né? Vamos pensar assim. Sim, daí não tem nem que falar em terceiro de boa-fé, nada. Não tem. Aí tu vai estar, tu podendo pegar esse dinheiro e pagar teus credores, tu renunciar, tu vai ter aí uma má fé. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? E aqui a gente termina, ó. Aqui essa parte daí, que é bem onde nós paramos, deixa eu dividir com vocês de novo. Aqui, ó, é a nossa parte após a prova, né? Que é a ordem de vocação hereditária, que é toda essa parte que a gente vai tratar. Ela não é comprida, olhem só até onde que ela vai. Ela vai até aqui. Então, 844, a parte de o que vai para quem. Mas ela é a mais difícil. Mais difícil, sim, tem que dar uma pensada, né? Dos percentuais, assim, nem sempre quem é do direito tem essa mente, assim, voltada para isso. Mas vamos lá, devagarinho a gente vai verificar. Tudo certo, pessoal? Então tá, ficamos por aqui. Então estudem, né? Porque teremos a prova, então, na segunda-feira. Essa é a matéria que vai estar aí na prova. Sei que vão tirar tudo 10, né? Certo? Se cuidem. Tá bem. Até mais, até segunda. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Se cuidem por aí.